Estamos dando início a mais um programa da Academia Internacional de Direito e Economia e hoje, como ocorre todas as terças-feiras, as primeiras terças-feiras do mês, os caminhos de economia chamam-se caminhos de direito. E vamos entrevistar e debater e conversar com o ex-presidente da Academia, o professor Hamilton Dias de Souza. Teremos hoje uma discussão interessante, que vamos examinar os projetos de reforma tributária do governo, principalmente essa última proposta. Pretendemos também discutir um pouco as reformulações do chamado escudo fiscal, do pacote fiscal do governo. Pretendemos conversar sobre contribuições, inclusive no que diz respeito às entidades imunes. Enfim, vamos tratar de variados assuntos em que a economia e o direito estão entrelaçados. Eu já começo a discutir com o professor Hamilton Dias de Souza a questão referente à reforma tributária. Só para que o telespectador tenha conhecimento, nós tínhamos um projeto de reforma tributária que já discutimos algumas vezes aqui no nosso programa. Esse projeto fora proposto pelo governo no ano de 1995. Teve um número, projeto de emenda constitucional número 175. Há 3 anos esse projeto está no Congresso. E o atual relator desse projeto é o deputado Mussa Demis, que fez algumas reformulações no projeto, mas essas reformulações não desfiguraram o projeto inicial, que basicamente tinha como centro fundamental a criação de um ICMS federal, em vez do IPI, que é hoje o imposto circulatório do governo, e o ICMS estadual com o mesmo regime jurídico. O que vale dizer, os comerciantes teriam 2 fiscalizações, hoje só tem uma do ICMS, os estados e a União utilizariam o mesmo imposto, e esse ICMS federal e ICMS estadual teria o seu regime jurídico, no que diz respeito às alíquotas interestaduais, etc., tudo definido pelo Supremo Tribunal Federal. Nós tínhamos essa proposta, quando a questão de 1 mês e pouco, o secretário do Ministério da Fazenda, o Pedro Parente, apresentou uma nova proposta que o professor Hamilton Dias de Souza, sobre a qual ele falará. E outro dia, num debate que eu tive com o secretário Parente no Rio de Janeiro, nesse Congresso dos Exportadores do Brasil, em que ele defendeu a sua proposta, eu fiz algumas críticas, embora reconheça que a espinha dorsal da proposta é boa, ele disse claramente que a partir daquele momento ele já não apresentava mais uma proposta da secretaria que ele dirigia, mas que aquela proposta passava a ser do governo. Então, o que eu gostaria do professor Hamilton Dias de Souza é que ele fizesse algumas considerações sobre a nova proposta do governo e apresentasse também a sua opinião, aquilo que ela tem de positivo e de negativo. Meu caro Ives, eu creio que é de toda oportuna a discussão sobre uma proposta de reformulação do sistema tributário, até porque os fundamentos da economia brasileira estão sendo apreciados e discutidos no mundo inteiro. Isso vem afetando o mercado financeiro e a economia do Brasil e, portanto, é um momento de haver equilíbrio fiscal, não só equilíbrio na parte da despesa, como também equilíbrio na parte da receita, talvez um sistema mais racional, um sistema que permita maior competitividade dos produtos brasileiros e, ao que tudo indica, isto é muito relevante. Portanto, o debate é oportuno. Parece-me que o governo age bem quando, ao invés de apresentar uma proposta fechada, apresenta, ao contrário, ideias para o debate, e é sobre isso que eu gostaria de falar com você. De início, eu acho extremamente oportuno, sobretudo ao telespectador, salientar que um sistema tributário, todos desejam um sistema tributário simples, isto é o que se busca, mas quando se fala em simplicidade, nós não podemos ter uma redução excessiva do número de impostos. A redução do número de impostos tem um limite. E eu acho que eu gostaria de abrir falando sobre qual seria o limite desejável.
Falou-se, num certo momento, de um imposto único, até de um imposto único sobre a movimentação financeira. Posteriormente, houve algumas propostas, da qual você participou, no sentido de não ter um único imposto, mas um número reduzido de impostos. E hoje, ao que tudo indica, a proposta atual não é uma proposta de simplificar tanto. O número de impostos é razoável, o número de impostos é considerável e eu penso que não tem muito jeito, que não há forma de reduzir excessivamente o número de impostos. Eu acho muito importante, como uma conversa ao telespectador, de que, embora seja muito desejável falar-se num único imposto, ou em dois ou três, a realidade do Brasil e a realidade, e essa é uma afirmação, de todos os países do mundo, é que todos os sistemas tributários dos países civilizados contemplam variadas formas impositivas. O que eu vejo, eu também estou absolutamente de acordo, há um limite de simplificação. Por exemplo, o imposto único que o Marco Centro apresentou tinha como inconveniente que, se houvesse uma desintermediação bancária, haveria um colapso do sistema financeiro, do sistema orçamentário do país, e o governo não teria aquela receita e teria que fazer às pressas alguma forma de suplementação. A Argentina tinha adotado o imposto único e, quando chegou a alíquota de 1,25, foram obrigados a eliminar esse imposto único, não era único lá, era um imposto sobre o cheque, por causa da desintermediação bancária. O que eu vejo na proposta do governo, era isso que eu gostaria que você procurasse fazer uma consideração, e eu vou já antecipar a minha opinião, é que, na proposta do governo, enquanto ele cria um imposto sobre o valor agregado, então o IPI, que é o imposto que incide hoje sobre a indústria, vai ser estendido para o comércio e haverá o que se chama, no Brasil, de princípio da não cumulatividade. Cada operação, a carga tributária daquela operação na operação seguinte será descontada. Então, alguém compra pneus para um carro, ao comprar os pneus para o carro, há uma incidência desse imposto sobre o valor agregado. Quando o carro for vendido, vai ter um imposto sobre o valor agregado sobre esse carro, em que ele está deduzindo, em linhas gerais, aquele imposto que ele pagou para os pneus. É evidente que o sistema não vai ser de cada operação, mas por um determinado período. Então, se adota com o título de imposto sobre o valor agregado o mesmo sistema que hoje nós temos para ICMS e IPI. Só que, sendo federal, vai ser estendido e vai se eliminar as chamadas guerras fiscais. O que são as guerras fiscais? Os estados, muitas vezes, eles cobram o imposto e devolvem esse imposto em nível de financiamento. E isso, evidentemente, é o que pretende a proposta do governo. Onde eu vejo um problema sério, não é nessa extensão para a União Federal, que vai, evidentemente, aumentar seu poder impositivo, vai poder tributar mais todas as empresas. É no chamado imposto sobre vendas a varejo, porque eles vão substituir o ICMS estadual por um imposto que vai incidir na ponta. E quando o imposto para os estados vai incidir na ponta, os estados vão ter uma fiscalização muito maior, um número muito maior de contribuintes e a possibilidade muito maior de sonegação. Então eu pergunto, Hamilton, e essa é a crítica que eu fiz ao secretário Parente, se não houver alguma forma de participação maior dos estados no imposto sobre o valor agregado da União, o que vai ocorrer? Os estados, para poderem ter a receita que tem atual de ICMS no imposto sobre vendas a varejo, que é aquele imposto que incide só na ponta, só quando se compra, só no consumo, os estados vão ter que ter alíquotas elevadíssimas, de 25%, 30%, 35%. O Clóvis Panzarini, em São Paulo, calcula que a alíquota, para poder compensar, teria que estar entre 30% e 35%. O que é uma alíquota que, enfim, sugere sonegação muito elevada. Qual é a sua opinião? Isso eu critiquei o Parente, e ele reconhece que é um problema que tem que ser estudado. Olha, eu falava há pouco sobre número de impostos e justifico por que falava isso. O sistema tributário tem de ser justo. Um sistema tributário justo tem de alcançar a todos aqueles que têm condição econômica de pagar. No Brasil, essa distribuição da carga tributária tem sido injusta. E ela não é só injusta porque o sistema, por vezes, não é bem formado. Ela é injusta porque uns pagam e outros não pagam. O índice de sonegação e o índice de não pagamento no Brasil é enorme.
Então, o sistema tributário deve ser estruturado de forma a permitir uma facilidade na arrecadação dos tributos e evitar tributos que permitam a sonegação ou que permitam uma sonegação muito fácil. É o caso do imposto sobre vendas a varejo que você sugere, que você comenta. Eu comento, sugestão do governo. Que você comenta. No caso do imposto de vendas a varejo, há países como os Estados Unidos, onde a experiência deste imposto tem sido muito boa, mas há uma consciência fiscal muito grande do consumidor americano que exige a nota fiscal. E consumidor americano que poderá até denunciar poderá denunciar o contribuinte que não emite a nota fiscal. E se um contribuinte deixa de emitir a nota fiscal, ele sabe que a consequência é seríssima e que ele pode ir para a cadeia. No Brasil, nós não temos, eu diria, uma consciência social de que o ilícito fiscal é um ilícito penal, ou que pode ser um ilícito penal. De sorte que um imposto pago na ponta, isto é, um imposto pago por todos os varejistas, não há condições de a máquina arrecadatória fiscalizar a todos eles. Exatamente. E não havendo essas condições, nós com certeza teremos aqueles que viverão à margem da legalidade e viverão não competindo no mercado, mas competindo não pagando tributos. Eu tinha sugerido nesse debate com o Parente, lá com o secretário Pedro Parente, que causou excelente impressão nessa exposição, eu tinha colocado o seguinte: nos Estados Unidos, o imposto, que é exatamente o sistema que eles querem adotar, as alíquotas entre os estados variam entre 5%, 7%, 8%, não mais do que isso. É evidente que uma alíquota dessas, além de uma consciência maior, que a carga tributária nos Estados Unidos é idêntica à do Brasil, é de 33% sobre o PIB. Só que os serviços públicos dos Estados Unidos é digno dos Estados Unidos e nós temos serviços públicos com os impostos que pagamos, com os tributos que pagamos, dignos de Uganda ou de Ruanda ou da Etiópia, porque saúde, educação, tudo é de péssima qualidade quando apresentado pelos serviços públicos. Então eu dizia, se adotar uma alíquota limite na Constituição, e nós já tivemos essa experiência quando saiu a Constituição de 88, que o próprio IVV tinha um limite constitucional de 3%, é evidente que esse imposto poderia ser administrado. Porque com uma alíquota, por exemplo, condicional de 5% e uma partilha do IVA, isto é, aquilo que a União viesse na boca do cofre, já partilharia com estados e municípios, nós teríamos um sistema em que se controlaria a ponta e se desestimularia a sonegação, e, de outro lado, nós teríamos um sistema capaz de partilhar a receita. E ele ficou de estudar essa parte. Mas nós já estamos quase no final do bloco. Eu queria muito e graficamente, Hamilton, o que você acha dessa ideia de um limite constitucional? Sem prejuízo de eu poder voltar ao tema no próximo bloco, eu não gosto do imposto de vendas a varejo. Eu não acho que esse imposto seja um imposto produtivo. Eu acho que esse imposto tem uma duplicidade do imposto proposto sobre o valor agregado. Nos países onde há imposto sobre o valor agregado, a ideia é que incida um único imposto sobre o tráfico de mercadorias. E nós teríamos sobre o tráfico de mercadorias um imposto nacional e um imposto estadual sobre vendas a varejo. Acho que esse imposto sobre vendas a varejo permitiria, repito, a sonegação. Eu acho que a sonegação não é um problema apenas do governo, é sobretudo um problema das empresas que competem. O bom comerciante não tem condições de competir com aquele que não paga impostos. E muitas vezes, o único jeito que ele tem de sobreviver é também passar para a marginalidade. Eu acho que isso deve ser evitado. Ótimo. E já estamos encerrando esse bloco. Vamos agora aos nossos comerciais e, na sequência, discutiremos esse problema, o pacote e as contribuições sociais. Voltamos ao nosso programa da Academia Internacional de Direito e Economia, analisando hoje a reforma tributária, o pacote fiscal, o pacote econômico, melhor dizendo, do governo, e analisando um pouco o problema das contribuições. E já que estamos falando sobre a reforma tributária, e nesta reforma do secretário Parente, o que é hoje reforma do próprio governo, segundo a sua manifestação, e um dos aspectos que efetivamente causou boa impressão foi quando o secretário apresentou como solução
de um IVA, de um Imposto sobre Valor Agregado, portanto, mais abrangente entregue à União, que se poderia eliminar algumas contribuições cumulativas. Por exemplo, a COFINS, ela incide em cada operação na base de 2%. Isso é extremamente negativo para o país. Para se ter noção, se comprar um carro importado, vai se pagar uma vez COFINS. Se se produzir um carro no Brasil, esse carro terá que pagar de 8 a 10 vezes COFINS. O que vale dizer, o Brasil tem nos impostos cumulativos ou nos tributos cumulativos, que se trata de uma contribuição, na verdade um protecionismo às avessas. Beneficia o produto importado e prejudica o produto fabricado no Brasil. O governo percebeu isso. COFINS representa 2% sobre todas as operações, é um imposto cumulativo. O PIS representa 0,65%, é acumulativo. A contribuição social sobre o lucro tem o mesmo regime jurídico do imposto de renda. Então, o governo pretenderia, ao alargar o IVA, simplificar o sistema, eliminando estes tributos cumulativos, que têm natureza de contribuição, mas, de rigor, parecem mais impostos que contribuição, apesar de terem uma destinação específica, que não é tão destinação específica, porque nós sabemos as distorções que a destinação das contribuições tem no Brasil. E, por fim, na proposta do secretário Parente, ele cria um chamado imposto sobre consumos especiais ou seletivos, que incidiria sobre algumas operações que são de mais fácil fiscalização, como energia elétrica, combustíveis, etc., e esta seria destinado para complementar a receita dos estados. Eu gostaria, Milton, que você, que é talvez hoje o maior especialista no Brasil sobre contribuições sociais, que você analisasse um pouco essa proposta, inclusive como o Supremo tem visto a alteração jurisprudencial, ou pelo menos a conformação jurisprudencial da natureza jurídica das contribuições no direito constitucional brasileiro. Como é que você vê a proposta do Parente, do secretário Parente, e como é que você vê a orientação do Supremo no perceber o fenômeno jurídico das contribuições? Se me permita, antes de entrar propriamente no tema das contribuições, apenas deixar clara uma ideia quanto à proposta do secretário Parente. Repito que acho a ideia muito interessante, acho que essa abertura do debate é muito boa e eu não quero perder a oportunidade de falar um pouco sobre a estrutura da proposta. Gosto da ideia de um imposto geral sobre o valor agregado, que de resto é um imposto que já existe em mais de 100 países do mundo. Isso faz com que o nosso sistema fiscal fique em harmonia com outros sistemas fiscais. Inclusive do Mercosul. Inclusive do Mercosul, o que facilita a integração econômica do Brasil com outros blocos e com outros países e facilita a penetração dos produtos nacionais em outros mercados. Isso eu acho extremamente interessante, porque a questão não é meramente técnica, não é meramente arrecadatória, tem a ver com a economia brasileira. Este imposto sobre o valor agregado, entretanto, ele será partilhado entre a União e os estados. E os grandes interessados, talvez os maiores interessados na arrecadação do imposto sobre o valor agregado sejam os estados, porque esse tributo é hoje através do ICMS e continuará sendo, como imposto sobre o valor agregado, o esteio das finanças estaduais. Parece-me que esse tributo deveria ser um tributo cuja competência para legislar, quem deveria fazer as leis relativas a esse tributo, deveria ser o Congresso Nacional, já que as mercadorias circulam em todo o território nacional e este é um tema de interesse, repito, da nação. Mas a capacidade para arrecadar o tributo, fiscalizar o tributo, cobrar o tributo, deve ser dos estados. Os estados já têm uma imensa máquina arrecadatória, alguns estados, como São Paulo, têm uma muito boa eficiência nesse setor. Seria, a meu ver, alguma coisa indesejável extinguir estas grandes máquinas burocráticas armadas para arrecadar e para fiscalizar tributos sobre o valor agregado ou tributos não cumulativos e, portanto, penso que quem deveria ter essa capacidade de efetivamente arrecadar seriam os estados, só completando, porém, desde que houvesse um sistema
que aquilo que fosse arrecadado já fosse imediatamente partilhado, ou seja, o que a União tivesse do bolo desse tributo, no momento mesmo que o Estado arrecadasse, ele já na conta onde o tributo fosse depositado, se fosse afetado ou não. Apenas uma observação. Eu plenamente de acordo, aliás, essa observação também eu fiz ao secretário nesse debate que tivemos lá no Rio de Janeiro, e a ideia, até complementando o que você disse, seria, indiscutivelmente, o Estado tem uma máquina fiscalizadora muito maior do que a União. Agora, a União também tem sua máquina sobre o Imposto do Valor Agregado, que seria o IPI. Então, a ideia seria, o Congresso também plenamente de acordo, mas a utilização das duas máquinas fiscalizadoras, uma complementando a outra, embora fosse a respeito de um único tributo. E essa ideia de partilha maior com uma destinação, quer dizer, quando se arrecadasse ou se fiscalizasse, a arrecadação poderia ser feita até pelos estados ou pela União, mas a fiscalização seria feita pelos dois, na boca do cofre já iria diretamente para a União, para os estados, para os municípios e para os fundos, porque os fundos de participação de estados e municípios também distribuiriam, mas receberiam na boca da cofre percentual definido. E é interessante, Hamilton, isso que você está colocando, eu tive a sensação, havia mais de 1000 pessoas, inclusive um ministro da Indústria e Comércio da Argentina assistindo o debate, a impressão é que eles estão muito sensíveis, porque o que o governo apresentou, e você elogiou, não é uma proposta fechada. É uma proposta para discussão ampla, para ver onde é que os pontos, e o próprio secretário, nesse dia, teve essa humildade que eu elogiei, de dizer o seguinte: pode ser que muitas dessas ideias, no debate, nós venhamos a chegar à conclusão que não vale a pena continuar. O que nós temos é que começar a discutir um sistema melhor do que o que nós temos, o que existe atualmente no Brasil. Só quis fazer para mostrar que a sua ideia também é uma ideia que eles estão pensando exatamente nesses termos. E eu continuaria, e é evidente que se cria um imposto de grande base, um imposto sobre o valor agregado, naturalmente com uma alíquota que seja adequada para suprir necessidades de União, estados e municípios, já que a ideia desse valor agregado, nós não falamos, mas é bom que se diga, ela abrange a supressão do atual imposto sobre produtos industrializados, a supressão do atual ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, e a supressão do Imposto sobre Serviços da competência municipal. Tudo isso seria extinto e criado um único tributo, da ideia da partilha entre União, Estados e municípios. Esse tributo também provocaria a extinção de duas contribuições, a contribuição que você disse, a COFINS e a contribuição ao PIS. Contribuições essas... E também a social sobre o lucro no regime do jurídico de imposto de renda. Sim, o problema da contribuição social sobre o lucro, ele já entra, sem dúvida alguma, mas atrelado a um outro tema, qual seja, vai se unir com o imposto de renda. O que eu acho muito bom de acabar com essas contribuições cumulativas é que, na verdade, elas estão funcionando não como contribuições, tem o nome de contribuições. O empresário que paga PIS, para o empresário que paga COFINS, PIS, ICMS ou qualquer outra coisa que ele pague, tudo isso é tributo. Não importa o nome que tenha, não há uma peculiaridade própria de PIS, COFINS que façam com que isso seja uma entidade diversa para aquele que paga. Então, eu acho que o governo, muito mais adequadamente, o que pretende é acabar com estas exações, com esses tributos, chamados contribuições, e que funcionam como verdadeiros impostos, que oneram o contribuinte como qualquer outro imposto e apenas tem como peculiaridade a destinação do produto de sua arrecadação à Seguridade Social. Acabam com isso e haverá, por parte do governo federal, uma afetação do produto não mais da arrecadação de certos tributos à Seguridade Social, mas do produto global que a União Federal arrecadar, parte necessariamente será afetada à Seguridade Social. Eu acho a ideia muito boa, gosto muito disso e repito, na verdade, o que me parece é que não estamos falando em verdadeiras contribuições, não há perfil próprio de contribuições. Embora o tema seja um pouco técnico, eu lhe diria que a contribuição
deve pagar aquele que tem uma especial vantagem ou um especial benefício de uma atividade do Estado que é relativa a ele. Se o Estado se o Estado não exerce uma atividade relativa ao que paga a contribuição, coisa alguma diretamente referida a ele, nós estamos em face de verdadeiros impostos. E até hoje, no Brasil, isso é uma crítica à jurisprudência existente, a jurisprudência não se fixou no sentido de dizer o Estado só pode cobrar contribuições quando do pagamento que aquela pessoa faz ao Estado, ele tem algum benefício, ainda que indireto, a ele especialmente. E isso não existe. Mas esse é um aspecto interessante, porque nós passamos a ter verdadeiras distorções. Teoricamente, as contribuições deveriam estar vinculadas a uma determinada destinação e, evidentemente, também, como segunda faceta, essa que apresentou o professor Hamilton, a pessoa, de forma direta ou indireta, deveria ter um benefício. Se nós analisarmos, por exemplo, a contribuição previdenciária, o empregador, quando paga, qual é o benefício indireto? Dar melhores condições aos seus empregados, que são fundamentais para o trabalho da empresa. E o Supremo Tribunal Federal, até hoje, não definiu, e o regime jurídico que ele definiu é que a contribuição pode ser rigorosamente idêntica a um imposto. Eu posso ter um imposto e uma contribuição com o mesmo regime jurídico, rigorosamente igual, só que a contribuição deveria ter uma destinação específica. Agora, o aspecto interessante, a CPMF, que é uma contribuição, ela, na verdade, antes era um imposto, IPMF, na prática, ela nem essa destinação tem, porque o governo vincula e deixa de pagar aquilo que antes utilizava com o bolo geral dos impostos. A essa altura, aquela parcela ele utiliza para outras finalidades e diz que o mesmo nível que antes do CPMF, o atual CPMF, é o mesmo nível que eles dedicam à saúde. Então, é uma distorção profunda. Eu acho, entretanto, que é um tema que nós podemos voltar, mas no terceiro bloco pretendemos discutir agora, concretamente, o nosso pacote, esse pacote que vem sendo continuamente modificado pelo governo nos contactos que mantém com o Congresso Nacional. Vamos agora aos nossos comerciais. Continuamos a discussão nessa primeira terça-feira do mês de dezembro, em que os caminhos de economia se transformam em caminhos do direito. E hoje, num debate com o ex-presidente da Academia Internacional, o professor Hamilton Dias de Souza. Já analisamos o pacote fiscal, já falamos sobre contribuições e nesse terceiro bloco vamos examinar concretamente aquilo que está preocupando todos os brasileiros, ou seja, o famoso pacote dos 20 bilhões de dólares. Eu já antecipo um pouco da minha opinião para ouvir depois o professor Hamilton. E eu entendo o seguinte, que o governo, evidentemente, na linguagem do interior, foi colocado por causa da crise asiática como boi de tranco. Todos aqueles que estão no interior sabem que quando há um carro de boi com uma junta de 4 bois, os 2 bois de trás são aqueles que aguentam o tranco do carro, mas não conduzem o carro. São os bois da frente que conduzem o carro. O Brasil, na crise mundial, virou boi de tranco. Teve que receber o tranco da crise sem ter condições de conduzir a economia. O presidente Fernando Henrique agiu corretamente. Num determinado momento, ele não teve dúvida em elevar os juros para mostrar que não pretende desvalorizar o câmbio. E, em seguida, apresentou um pacote. Se a sua primeira ação correta, imediata, sinalizadora da intenção de preservar o real foi elogiada, quando apresentou o pacote, se esperava que o pacote fosse mais consistente. E o próprio pacote começou a ser desfigurado no Congresso Nacional. E o senador Antônio Carlos Magalhães achou que a classe média era atingida. Na prática, quem era atingida era a classe pobre, porque a classe média continua atingida. Quem ganha entre 1.800 e 5.000, esses representam a classe média. E o problema dos incentivos para o norte e do nordeste, houve um erro monumental do governo, que rolou a dívida do Estado de São Paulo, uma semana depois de anunciar o pacote, em 60 bilhões de dólares. Isso representa, na verdade, 3 PIBs do Uruguai, 6 PIBs do Paraguai.
não que não devesse ser rolado, ele já rolou a dívida de muitos estados, mas o momento era inoportuno, quando se exigia sacrifício de estados menores, se rolava a dívida de um estado maior. E embora eu reconheça no governo Mário Covas um esforço muito grande para sanear as finanças do estado, mas o certo é que nós passamos a ter um pacote que vai se desfigurando e hoje, concretamente, os jornais anunciam que novas mudanças se fizeram em relação às imunidades, em relação ao aumento da tributação sobre a renda fixa e nesse particular, que eu vou fazer a observação e passar a palavra para o professor Hamilton Dias de Souza, que me parece que há um equívoco muito grande. Por quê? Porque o governo é o grande devedor do mercado. O governo deve 200 bilhões de dólares para o mercado. O governo, na prática, cada vez que os juros são elevados, o governo tem que devolver em juros para o mercado. Então, na prática, todo o esforço que se faz de arrecadação, esse dinheiro entra e sai na dívida do governo. E quanto mais elevados os juros, mais necessidade do governo de ter que pagar e bancar esses juros para conseguir manter com credibilidade no mercado. Mas se o governo aumenta o imposto de renda, da renda fixa, ele está sinalizando que não vai reduzir os juros. E se ele sinaliza que não vai reduzir os juros, porque se reduzir passa a ser menos atraente a aplicação e há uma fuga desses capitais, isso é extremamente nocivo para a nação, porque as empresas vão ter que ter empréstimos cada vez mais onerosos, com um câmbio parado, porque o governo tem que preservar o câmbio, é evidente que nós passamos a ter uma recessão que será tanto maior quanto mais elevados forem os juros, e os juros serão mais elevados porque o governo cobra um imposto que é elevado e que vai ter que devolver na sua dívida. Então, me parece que, embora ele possa fazer caixa de imediato, a médio e longo prazo, é extremamente equivocada a tributação sobre a renda fixa. Eu gostaria de ouvir o professor Hamilton Dias de Souza a respeito. Eu estou de pleno acordo. Aliás, as minhas considerações seriam rigorosamente nessa linha. Veja que eu não diria que a atitude do Congresso está desfigurando completamente o pacote do governo. Eu acho saudável que o Congresso, num tema desta importância de tributação, que o Congresso participe. Na verdade, é o papel do Congresso. O Congresso é que legisla, em última análise. Portanto, medidas provisórias que vêm apenas como ato do príncipe e sem a participação do Congresso Nacional, eu diria que isto tem um veso claramente autoritário. E, portanto, vejo com alegria a participação do Congresso e as discussões que o governo está sendo obrigado a fazer com o Congresso Nacional. Vejo também com satisfação que a alíquota adicional de 10% sobre rendimentos inferiores a R$ 1.800, isso me parece de todo desejável. Quem ganha R$ 1.800 não tem renda marginal. Pagar mais imposto de renda no Brasil, quem ganha tão pouco, isso não tem sentido. No bloco anterior, ou num dos blocos anteriores, você se referiu ao problema da carga tributária sobre o PIB. No Brasil, nós temos uma carga tributária sobre o PIB de pouco entre 30% e 32% sobre o PIB. E há países como a Suécia em que isso está próximo aos 60% sobre o PIB, ou como a Inglaterra, 48% sobre o PIB. E Japão, para dar exemplos, Japão e Estados Unidos, que têm cargas tributárias menores sobre o PIB, estão por volta de 36%, 37%. Mas, nesses países todos, há uma devolução muito grande do que se paga. Quem ganha $1.500 nos Estados Unidos recebe por parte do governo em serviços sociais, em infraestrutura, em educação, em saúde, tanto que estes $1.500 permitem a esse americano levar uma existência digna. E no Brasil, muitas vezes, uma família vivendo com R$ 1.800 tem grandes dificuldades. De forma que eu aplaudo e vejo que foi muito bom a redução desses 10 pontos percentuais, desses 10% sobre os rendimentos inferiores a R$ 1.800. Quanto à alternativa escolhida, isto é, a tributação sobre a renda fixa, que hoje se definiu que será de 20%
e não mais de 25, ou numa escala móvel, que iria de 15 até 28, hoje se definiu que seriam 20%, eu não tenho dúvida que o efeito econômico será o apontado pelo professor Ives. Isto é, nós teremos uma necessidade de juros maiores ou não de juros maiores, de manutenção da atual taxa de juros por mais tempo, que é a mesma coisa. Isso, o que é a mesma coisa. Então, aquilo que se dizia que era temporário pode ficar por mais tempo a um custo enorme para a economia. E quando se fala um custo enorme para a economia, é que essas altas taxas de juros, elas, na verdade, drenam dinheiro da economia, enxugam o meio circulante, impedem o consumo neste final do ano. Os comerciantes estão sendo seriamente afetados e quando se fala que o comerciante é afetado, imediatamente após o industrial será afetado, veja-se o que está acontecendo com as indústrias montadoras e com os pátios lotados e com as férias dadas. E o drama social do desemprego decorrente. E o consequente drama do desemprego, porque é claro que na ponta tudo isso traz desemprego. Então eu vejo que essa política de juros altos é uma política perigosa, é uma política que pode conduzir a tudo isso e uma taxação, uma tributação exatamente que vem afetar a este custo do dinheiro, eu acho que também é danosa. Não me parece ter sido a melhor opção. É bom que se diga que, falando um pouco em números, o governo pretende arrecadar com essa tributação adicional por volta de 1 bilhão e 800 milhões para compensar a perda de receita com o que ele abriu mão, que seria por volta de 1 bilhão e 700. Falando em grandes números, um pouco menos de 1 bilhão e 700. Em primeiro lugar, você apontou muito bem que o governo não vai conseguir, porque esta não é uma arrecadação que ele possa contar. No primeiro momento ele arrecada, no segundo momento ele devolve como taxa de juros, porque ele é o grande tomador destas altas taxas de juros. Porém, haverá algo que será 5% a mais sobre a mais-valia, sobre o ganho nas aplicações de renda fixa. Mas o governo pretende, no mês de janeiro, criar uma tributação sobre o estoque das aplicações da renda fixa. E pretende receber por volta, penso eu, em grandes números, alguma coisa que vai à casa dos 600, 700 milhões. O que significa que isso não teria um impacto tão direto nas taxas de juros de longo prazo, porque ele já arrecadaria agora, e já arrecadando agora, ele talvez receba esse dinheiro e ele possa fazer uma política de juros abrandando essa tributação num futuro próximo. Mas isso é o que se deseja. Me parece que, efetivamente, isso pode ocorrer, mas o aspecto que me preocupa é que, na verdade, se as pessoas mantiverem os seus investimentos e o governo, mês após mês, for retirando esses 20% da lucratividade dessas pessoas sem que elas tenham recebido, ele vai gerar uma caixa, mas para que não haja, por exemplo, uma transferência desses recursos, por exemplo, para cadernetas de poupança, onde não haverá tributação nenhuma, ele terá que sempre manter esses juros elevados. Para a empresa, isso é indiferente, porque na prática, a manutenção de juros elevados para a empresa, na medida em que o governo recebe de imediato, mas não vai poder reduzir para que não haja uma migração para outros investimentos, a empresa sempre terá que suportar juros mais elevados. Mas eu acho que há um tema, esse tema é um tema ainda de extrema relevância e talvez nós vamos dedicar o quarto bloco a continuar a examinar. Até porque, quando eu fiz menção à desfiguração do pacote, não que eu tenha entendido que essa desfiguração em nível de Congresso representasse, na verdade, uma posição do Congresso contrário à sociedade e contrário ao governo. Mas é desfigurar a imagem inicial do pacote, que, entretanto, na minha opinião, tinha insuficiências muito grandes. E algumas dessas desfigurações representam configurações melhores feitas pelo Congresso do que o pacote inicial. Mas vamos continuar a discutir o tema daqui a pouco e eu peço agora que os nossos comerciais continuem presentes no programa da Academia Internacional de Direito e Economia. Voltamos ao último bloco desse nosso
desse nosso debate sobre os caminhos do direito, sobre a reforma tributária e sobre o pacote do governo. Eu gostaria apenas de lembrar ao telespectador que a Academia, nesse segundo semestre, lançou 2 livros, Desafios do Século XXI, que é um livro com 28 acadêmicos escrevendo, 14 juristas e 14 economistas da academia analisando os desafios que teremos para o fim do século. E este, que é um livro muito interessante sobre aspectos constitucionais e econômicos do sistema financeiro, foi um debate que a academia realizou com ministros do Supremo, com ex-ministros da Fazenda, com ministros da Fazenda, inclusive com o próprio Pedro Malan, para examinar quais são os caminhos do sistema financeiro no momento em que no mundo inteiro, os sistemas financeiros do mundo inteiro estão sendo reexaminados em função da crise da banca japonesa, da crise da banca coreana. Mas voltando ao nosso assunto, é interessante que o professor Hamilton fez algumas referências. A primeira, por exemplo, sobre a carga tributária na Suécia, de 60%, que está sendo reduzida, porque a Suécia começa a perder competitividade pelo excesso de carga tributária. A carga tributária na Alemanha, que está sendo reduzida, porque o nível de desemprego lá é elevado e eles começam a perder competitividade com seus parceiros da União Europeia. Em todos os países civilizados, há uma tendência de redução da carga tributária para aumentar a competitividade. Um economista americano, na semana passada, um dos grandes economistas, Feldstein, ele que dizia que a melhor receita no momento seria reduções de cargas tributárias para aumentar a arrecadação sem aumentar a inflação, que seria a única forma de se poder enfrentar essa crise sem recessão. Eu estou convencido que no Brasil a nossa carga tributária de 33%, se for ainda mais elevada, vai tirar a competitividade do Brasil junto ao próprio Mercosul. Qual é a carga tributária da Argentina? É 20% sobre o PIB. Na medida em que nós aumentamos e o nosso mercado é comum, os produtos entram, com exceção das exceções, sem nenhuma tarifa aqui no Brasil, o carro argentino entra sem tratamento tarifário, como se fosse carro nacional no Brasil, é evidente que o custo do Brasil fica maior e o custo argentino menor. E sendo o custo argentino menor, muitas vezes levará esse custo menor a investidores brasileiros preferirem investir na Argentina, tendo o mercado do Brasil para vender para cá. Então, o que o governo, na minha opinião, tem errado na percepção do problema é que a única solução seria corte de despesas, muito mais do que aumento de receita, através de aumento da carga tributária, porque aumenta o custo do Brasil. Eu quero trazer um outro dado. É evidente que eu não entro no mérito se foi bom ou se foi mal, o artigo 40 do ato complementar das disposições transitórias da Constituição, que garantiu 25 anos de isenções fiscais, um sistema de estímulos fiscais para a Amazônia. É que essa região precisava de um determinado apoio para continuar. E o governo não pode, por medida provisória, mudar o artigo 40. Felizmente, o governo está voltando atrás. Outros incentivos regionais têm que ser pensados. Eu tenho a impressão que o grande caminho do governo seria efetivamente cortes corporativos. Teria caminhos de desapropriações de empresas maiores, caminhos de repensar o que passa para as entidades fechadas de previdência privada do próprio governo federal, em que o governo tira dinheiro do contribuinte para colocar nessas entidades, mas nunca atingir aquilo que é fundamental. Eu creio que a inconsistência do pacote está em aumentar o custo do Brasil. E eu gostaria de, sobre esta matéria, ouvi-lo, professor Hamilton. Eu creio que nós não temos condições de sobrecarregar ainda mais as empresas. O custo do Brasil é altíssimo. Acho muito própria essa observação. Não podemos comparar o custo do Brasil com o custo de alguns países desenvolvidos. Nós temos aqui o nosso competidor mais próximo, que é a Argentina. E para onde os investimentos podem ser deslocados. Aliás, a grande opção, quando se fala em América Latina, e alguém vem para a América Latina, ou vem para o Brasil, ou vem para a Argentina. E quem vai para a Argentina, não vai para a Argentina para ocupar o mercado argentino. Vai para a Argentina para ocupar o mercado brasileiro, sobretudo. Então, isso é efetivamente um grande problema. Mas na raiz da questão fiscal,
não da questão tributária, da questão fiscal. Com certeza, nós temos os desperdícios, com certeza temos que cortar a despesa pública. Eu não quero citar casos específicos, mas todos nós sabemos que alguns governantes moralizaram seus estados, repactuaram o que já estava contratado com empreiteiras, conseguiram enormes descontos versus o que já havia sido combinado, as empreiteiras aceitaram, estão trabalhando e, entre outros, verifica-se que isso aconteceu no estado de São Paulo, por exemplo. O que significa que, se todos agirem da mesma forma, é possível gastar menos. E isso é um mero exemplo. É possível gastar menos em muita coisa, evitando o desperdício, com maior seriedade, com maior correção. Mas no plano deveriam ser graduados de acordo com a capacidade de cada um para contribuir, de acordo com a capacidade econômica. E que, para assegurar o disposto neste artigo proposto, que a administração tributária poderia, para efeitos exclusivamente fiscais, considerar ineficazes os atos que tenham por causa exclusiva o objetivo de reduzir o ônus tributário. O que eu estou propondo, o que eu disse, propus e volto a falar, seria muito interessante que tivéssemos uma norma geral contra as evasões tributárias. Há empresas que têm todo um aparato de uma verdadeira engenharia fiscal, contando com contadores, economistas, advogados, com o único objetivo de não pagar tributos. É o chamado planejamento fiscal, com o único objetivo de não pagar tributos, o que eu penso que não é alguma coisa que se compadece ou que se coaduna com o princípio da igualdade de todos. Portanto, eu acho que isso deveria ser feito. E, por outro lado, nós temos que aprimorar os nossos esforços no sentido de arrecadar igualmente de todos, até porque a Constituição assegura que deve haver uma concorrência livre entre todos. E fala-se muito, através de órgãos como o CAD, por exemplo, que deve zelar pela boa concorrência, mas normalmente é através do tributo que se desequilibra a concorrência. Uns pagam tributos e outros pagam menos tributos. Como é possível competir? O que eu vejo, Hamilton, eu compreendo perfeitamente essa necessidade, porque a concorrência desleal, quando a carga tributária é elevada, de quem é obrigado a pagar a carga tributária elevada e de quem sonega, é uma concorrência brutal. Porque quando os tributos são muito elevados, isso pode representar 10%, 15%, 20% de diferencial, o que representa uma concorrência desleal. Mas também temos que levar em consideração o seguinte: grande parte da chamada sonegação no Brasil não é sonegação, é uma questão de sobrevivência. Eu ouvia há uns anos atrás o secretário, ele na época era secretário da Receita Federal, ele dizia o seguinte: no Brasil, muitos sonegadores não são sonegadores, são inadimplentes. Por quê? Porque na prática, ou então eles são obrigados a trabalhar, porque se eles repassam para o seu consumidor o preço da sonegação, é porque o mercado não está permitindo mais. Em última análise, muitos daqueles que sonegam, se forem cobrados, não terão condições de pagar o tributo, porque nem receberam isso como preço, porque a carga tributária está acima do mercado. Então, eu acho que para que esse dispositivo
funcione, eu compreendo o sentido, nós teríamos que ter, primeiro, uma fiscalização em que nós pudéssemos confiar muito mais. E a melhor forma é ter a possibilidade de controlar isso através de sistemas os mais automatizados possíveis para tirar o elemento subjetivo da fiscalização. E, em segundo lugar, uma carga tributária justa. Porque eu acho que a carga tributária justa só vai sonegar quem tem patologicamente o defeito de sonegar. Quando a carga tributária é injusta, mesmo que não gostaria de sonegar, é obrigado a sonegar, porque se não sonegasse, não sobreviveria. Mas eu acho que esses temas, que são muito ricos, nós vamos continuar a debater aqui na Rede Vida, no nosso programa da Academia Internacional, e a própria proposta do secretário Parente é uma proposta em aberto para discutirmos, e vamos discutir nos próximos meses. Mas eu quero agradecer, nesse final de programa, a riquíssima contribuição que o nosso ex-presidente, o acadêmico Hamilton Dias de Souza, trouxe ao nosso programa, porque com isso nós pudemos esmiuçar algumas das propostas mais concretas e mais atuais da reforma tributária em andamento. Muito obrigado.